Fala galera, beleza? Felipe Braga aqui e neste vídeo nós vamos dar continuidade à série que nós estamos fazendo com o Lucas Rodrigues. E se você ainda não viu o vídeo anterior, eu te recomendo a você ir lá no canal e ver o vídeo que ele leu a Bíblia em 9 dias, quase que eu engasgo aqui. Mas vamos continuar, amém? Nesse vídeo a gente vai falar sobre como ele fez para escrever a Bíblia em 8 meses. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o Lucas, já começando a curiosidade que eu tenho. O que incentivou ele a escrever a Bíblia em 8 meses? Então, olá galera. Isso tudo começou pelo... Eu li uma reportagem na internet de uma menina chamada Lawane, né? E ela ela bateu o recorde, né? Aqui no Brasil, né? De a pessoa que escreveu a Bíblia em menos tempo possível, que foi 10 meses, se eu não me engano. E aquilo foi justamente logo em janeiro de 2016, né? Logo depois do de 9 dias. E aí aquilo ficou na minha mente. E aí eu falava assim, eu pensava em fazer, e eu falava, não, isso é loucura, não vou inventar isso não. Isso é coisa de doido. E aí beleza, eu até comentei com um amigo meu lá do serviço, né? Ele também é cristão, e ele falou, me incentivando, né? Falou, não, vai lá, você escreve, né? Se você tá com vontade. Eu falei, não, tá bom, eu vou orar. Aí eu orando, aí veio aquela empolgação. Aí eu falei, não, tá bom, eu vou lá, vou comprar um caderno, umas canetas e aí eu vou começar. E aí beleza, quando foi no dia 3 de março de 2016 eu comecei a escrever a Bíblia. E o interessante é que eu montei um dossiê, né? Desde o primeiro dia que eu comecei a escrever a Bíblia. Eu falei, não, se eu realmente concluir, vai estar tudo registrado, gravado. E aí eu tirava foto, né? No primeiro dia, gravava vídeo, né? Montei uma estrutura, tá? Até que as canetas, né? O pessoal pergunta, né? Por que tem canetas de cor diferente? É porque eu escrevia de azul, mas os versículos, a numeração dos versículos eu fazia de vermelho e os títulos eu escrevi de preto, né? Tem toda uma estrutura. Eu tenho um vídeo que eu gravei falando sobre isso. E aí eu comecei muito empolgado, né? E aí eu fiz uma estatística, a minha intenção não era nem escrever em 8 meses, mas pela quantidade de horas que eu escrevia durante o dia, dava para eu escrever em 10 meses. Só que aí, à medida em que eu fui escrevendo, eu fui aperfeiçoando, né? Sim. E para quem me conhece sabe que eu escrevo muito devagar. Muito devagar. E aí, à medida em que eu fui escrevendo, eu fui aperfeiçoando, né? Você fala aperfeiçoando sendo mais rápido? Mais rápido. Letra mais bonita, caligrafia... Também. E aí, à medida que eu fui escrevendo, eu lembro que eu comecei a escrever 4 horas por dia. Mas isso, só uma pergunta, isso quando tu leu a Bíblia em 9 dias, tu estava de férias, no recesso. Isso tu estava trabalhando normal? Já estava trabalhando. Isso foi tu incluiu na tua rotina? Na minha rotina, exatamente. E como é que tu fazia? Tu trabalha o quê? De 8 às 12, de 14 às 18? Eu entro no serviço 8 horas e saio 5 horas da tarde. Aí tem uma pausa para almoço. Tem. Então tu escrevia a Bíblia que horas do teu dia? Então, na verdade, no início eu começava a 6 e pouquinho da noite, né? Umas 6 e pouco. E até às 10 horas, 10 e pouquinho. Caramba, aí, isso foi no 4 começo. horas e meia por dia. Isso foi no começo. E aí eu percebi que o que acontece, eu tinha mais tempo disponível no meu dia. Porque eu acordava muito cedo, né, para ir para o serviço. Aí eu tentei acordar um pouquinho mais cedo. Por quê? Porque além de escrever a Bíblia, eu ainda continuava lendo a outras versões. Eu continuava lendo a Bíblia. E na época eu lembro que eu fiquei empolgado, eu estava lendo uma Bíblia, que é uma versão católica, né? Eu nunca tinha lido a Bíblia católica. E aí eu comecei a ler a Bíblia católica e eu não queria parar essa leitura. E aí eu comecei a fazer, aproveitar mais o meu tempo. Por exemplo, pela manhã eu fazia essa leitura e também lá no meu serviço, durante o meu horário de almoço, né, eu acabava também fazendo a leitura, as outras leituras, né? E aí à noite eu continuaria escrevendo, porque eu não precisaria ler, né? Só escrever a versão que eu estava redigindo. E aí eu lembro que eu comecei a levantar mais cedo. E quando eu comecei a levantar mais cedo, aí eu tinha um tempo mais livre, né? Tipo umas meia hora, não lembro, 40 minutos. Eu escrevi um pouco pela manhã também. E aí eu comecei a escrever mais tempo. À noite eu prolonguei mais. Eu lembro que
de 6, às vezes eu passava, né? Chegava até perto das 11 horas. E eu lembro que durante a semana, eu chegava a 6 horas do meu dia, né? Passava 6 horas do meu dia escrevendo. E final de semana, feriado, eu passava o dia. O dia inteiro. O dia inteiro. Então, nesse período de 10 meses, os feriados praticamente tu não aproveitou nada, era só escrever. Não, aí tipo assim, tinha, lógico, né, tinha as programações da igreja durante o sábado, eu tinha que vir no sábado, no domingo, algum outro dia, ou tinha alguma conferência, aí nesse dia não teria como, mas sempre quando dava, eu, durante esse tempo, eu continuaria escrevendo. Aí eu fiz essa estatística de 10 meses. Só que o que acontece? Acabou que, por eu aumentar o tempo, aí encurtou para 8 meses, mas a minha intenção nunca foi ser 8 meses, foi 10 meses. Foi 10 meses, né? Então, foi mais difícil para você essa experiência de escrever a Bíblia em 8 meses ou a experiência anterior que você leu a Bíblia em 9 dias? Rapaz, eu te falo a verdade, se fosse para eu repetir, eu preferia escrever a Bíblia. Né? Do que ler em 9 dias. 9 dias foi muito cansativo. Hoje eu já não tenho mais essa coragem, não. Apesar que assim, que eu gosto muito de ler a Bíblia, né? Atualmente eu faço leituras semestrais, né? Eu leio de 6 em 6 meses. Pelo menos 2 vezes no ano. Mas se fosse entre ler em 9 dias e escrever em 8 meses, eu preferia escrever em 8 meses. Escrever em 8 meses, né? E conforme a experiência anterior, nessa experiência de escrever, tu chegou a pensar em desistir também? Assim, na época eu estava num cansaço muito grande, né? Até que, por exemplo, tinha pessoas que conviviam comigo, né? Na igreja, por exemplo. Eu andava assim, nossa, tá muito abatido, o que você fez? Tá muito cansado, sei lá. Não, é porque eu tô num projeto aí tá tomando muito meu tempo e tal. E aí, então ninguém sabia desse projeto? Não, ninguém descobriu. Nem da tua família? Nem da minha família. O meu primo quase descobriu, né? Na época ele tava aprendendo a ler, né? Aí ele entrou lá no meu quarto e começou a olhar, uai, velho, tá escrevendo a Bíblia, né? E eu, velho, tô escrevendo isso. Aí ele, tá certo, sei o quê. Ele saiu, né? Na época, sei lá, ele devia ter uns 10 anos. E aí, só ele que desconfiou assim, mas não chegou a cogitar, né, o que seria. E ninguém descobriu. Ninguém. E quando tu terminou, quando foi que tu falou que tinha escrito? Logo após tu ter terminado ou demorou um tempo e tu contou pras pessoas? Então, na verdade, eu fiquei tão empolgado assim, né? Que a princípio, quando eu concluí, né? Eu nunca esqueço que foi dia 2 de novembro de 2016, dia de finado, né? Então, todo dia de finado, muita gente fica triste, eu fico alegre, né? Que foi realmente o dia que eu concluí terminei de escrever, né? Sim. E eu gravei o vídeo e tal, alegre, assim, sabe? Aquele cansaço, assim, parece que foi embora de uma hora pra outra. E aí, muita gente me perguntando, aí eu falei, não, tal, quando eu concluí, eu divulgo. É porque realmente eu não quero falar, né? Eu gosto de fazer tipo assim, Deus me direcionar, eu vou lá e faço, depois eu conto. E aí teve a Mayra, né? A Mayra que congrega aqui, tinha a Eliane, elas estavam pressionando para descobrir, né? Porque elas achavam que eu estava com algum problema. E aí eu falei, não, tá, quando eu terminar eu divulgo, agora eu não vou divulgar não. E aí eu lembro que, eu não me recordo se foi novembro ou foi dezembro, que teve uma pregação sua aqui na igreja falando sobre a Bíblia. Sobre a Bíblia. E aí naquele dia eu ia contar o testemunho, né? Aí eu comecei pelo WhatsApp com ele, e aí ela, e aí, terminou seu projeto? Aí eu terminei e tal, não sei o quê. Aí ela, tá, me conta aí. Aí eu não queria contar pelo WhatsApp, né? Só que eu acabei contando. Eu falei, tá, você quer descobrir? Aí eu, quero. Aí eu falei assim, você quer uma Bíblia nova? Aí ela, não, aí, pra quê? Eu falei, não, moça, essa Bíblia, ela é muito diferente das outras, você não tem noção do que ela é bem legal. Ela, não, tá, não tô entendendo seu jeito de falar, não, é melhor você falar logo. Aí eu falei, não, tá, eu escrevi a Bíblia toda. Ela, você tá doido? Eu não acredito não, não sei o que, eu tive que tirar a foto, mandar pra ela. Não, menino, tu tá ficando doido, senão e a Bíblia é essas aqui, né? Essa aí. São quantos cadernos? 4. São esses 4 cadernos aqui, ó, galera. Esses 4 aí, 28 canetas, 125 que foram azuis. 4 cadernos, eu não sei se dá pra ver, mas aqui, deixa eu ver qual volume é esse aqui, né? Esse aqui ele escreveu em caderno de escola, né? Caderno de escola mesmo. Esse
Começou em Primeira Reis, esse aqui, ó. Vai continuando, né? Olha, eita, quase cai. Eita, quase que eu rasgo a Bíblia aqui. E aí o que ele falou das cores das canetas é que ele colocou a numeração, não sei se tá dando pra ver aí. Eu não sei se vai dar pra ver, mas depois a gente vai botar foto na edição. E aí tem a numeração em vermelho, algumas partes também em vermelho, né? Uns versículos que eu achava interessante, eu fazia de vermelho. Então foram 4 cadernos e quantas canetas? 28. Sendo que essas aqui. 25 azuis, 2 vermelhas e uma preta. Aqui, ó. Tudo sem nada. Não sei se tá dando só pra tá a ver. marca da... Só dá uma marca, mas aqui eu acho que nem marca tem, ó. E aí esse aqui tu guarda como um testemunho, né? Que legal, cara. E, inclusive, Lucas, saiu até uma matéria contigo no G1, né? Aqui em Tocantins. Como foi isso? Saiu no G1, mais 3 sites aqui, locais. Na verdade, assim, eu contei pra Eliane, né? E falei pra ela, olha, não divulga, porque isso aí chama muita atenção, né? Eu já tava, assim, meio preocupado, né? Porque chama... De qualquer forma, muita gente não consegue, né? É o que a gente não vê todo dia, né? Não consegue ler a Bíblia um ano, aí, o cara escreve lá em 8 meses. E aí eu falei, quando eu falei pra ela não divulgar, ela já tinha contado com uma amiga dela, que era jornalista. E ela, não, eu falei, não vou contar pra ninguém não, eu contei só pra Débora, uma amiga minha que é jornalista. E aí não teve jeito, né? Eu até tentei correr, né? Mas ela me chamou pra ir pro rádio e eu sou muito tímido pra essas coisas, mas acabei que eu não fui. Mas ela fez a matéria, divulgou em 3 sites aqui, teve uma amiga dela que divulgou no G1 Tocantins. E aí elas demoraram um pouco, né, a divulgar, porque justamente elas queriam divulgar no dia da Bíblia, sim, né? Sim, que é segundo domingo de dezembro. De dezembro, exatamente. Aí foi pro G1 Nacional, acabou indo pro G1 Nacional. Mas que legal. E eu gostaria de te perguntar também, Lucas, tu pretende fazer isso novamente, escrever a Bíblia novamente? Qual a tua próxima... Olha, assim, na verdade, eu até já pensei, né, em escrever, mas alguém ditando. Se alguém ditasse pra mim, eu gosto de escrever, eu escrevo. Agora eu tô escrevendo rápido. E aí eu até poderia, mas a princípio não. Eu não. A princípio não. Só se prefiro, algo for que Deus colocar no teu coração. Eu prefiro agora focar mais em estudos bíblicos mesmo. Que top, velho. E qual a lição que você tirou, a maior lição que você tirou disso e uma palavra de encorajamento pra galera aí? Um versículo que me marca muito, principalmente quando eu lembro, né, dessa experiência, é Jeremias capítulo 9, versículo 23 e 24. Lá onde o próprio Deus chega, né, para o profeta, né, e ele fala, olha, que o forte não se orgulhe na sua força, que o rico não se orgulhe na sua riqueza, que o sábio não se orgulhe na sua sabedoria. Antes, se alguém tem que se orgulhar, orgulhe-se em me conhecer, né, que faço justiça e juízo sobre a terra. E é interessante, né, esse versículo fala, realmente Deus, ele tem prazer, né, nas pessoas que buscam conhecer Ele, né? E esse é um versículo chave, né? Se alguém tem que se orgulhar, orgulhe-se em conhecer realmente a Deus, né? E conhecer a Deus vai muito além de ler a Bíblia em 9 dias, em escrever a Bíblia em 8 meses, mas está muito mais relacionado ao quê? A você aprender o que está escrito e pôr em prática, né? Não adianta, tem muita gente que realmente conhece, mas não pratica. E hoje o meu maior desafio é isso, né? Realmente praticar tudo aquilo que Deus ele me ensinou. Então a palavra que eu deixo é essa daí, né? Se você se orgulha de alguma coisa, não se orgulhe em conhecer a Deus. É impossível conhecer a Deus, né, se a pessoa não estudar as Escrituras, né? Ou seja, é impossível você saber a vontade de Deus se você não for no manual que Ele deixou para a igreja, né? Um guia prático, né? A bússola, né? Como a gente costuma usar como metáfora, aquilo que nos direciona, que nos guia. E é isso. Então, é isso, galera. Deus abençoe a sua vida. Se você gostou desse vídeo, cara, compartilha com mais pessoas, deixe seu like aí e coloca uma experiência absurda que você já teve aí também aqui nos comentários, beleza? Até o próximo vídeo. O terceiro vídeo tem mais coisas aqui com o Lucas, beleza? E se você ainda não viu o vídeo, retorna lá no outro. Deus te abençoe.